dar início ao nosso primeiro painel que vai falar de mulheres nas políticas públicas. Como a gente falou, a gente tem a honra de ter nesse nosso primeiro painel 3 prefeitas que estão fazendo história em seus municípios. São as primeiras prefeitas mulheres dos seus municípios. Vamos ter a oportunidade de ouvi-las falar sobre as suas experiências e sobre a sua gestão. Para participar desse painel, começo pela nossa mediadora e anfitriã, Tayana Iver, que é secretária municipal da Mulher de Niterói. Parabéns, né? Deise Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos de Niterói. E agora sim, as nossas prefeitas. Convido ao palco Marina Rocha, primeira mulher eleita prefeita de Guapimirim. Rosi Silva, primeira mulher eleita prefeita de Vassouras. Kátia Miki, primeira mulher eleita prefeita de Barra do Piraí. Temos os microfones presos às mesas. Nossa mediadora, vou dar o microfone. Muito bom dia! Que prazer estar aqui hoje, que auditório lindo. Essa sala é sempre muito emblemática, né, Deise? E é um prazer estar aqui nesse equipamento público tão expressivo e tão importante para nós aqui de Niterói. Queria dar as boas-vindas, né, para quem não é de Niterói, para quem já é de casa, é um prazer tê-los aqui nesse evento. E as prefeitas, nossas convidadas e visitantes, sejam bem-vindas sempre aqui a Niterói. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu acho importante a gente fazer esse trabalho de inclusão para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual. Estou no centro do palco. Sou uma mulher negra de 1,66 m, 67. Visto um vestido estampado de uma estampa que eu descobri hoje, que tem origem de uma tribo do sul da África. E usa um turbante, vestido estampado preto e amarelo, usa um turbante marrom, bege. E sou mãe da Maria Ívia, sou servidora pública já há quase 16 anos, sou pesquisadora do afrofuturismo na perspectiva de gênero, fiz aqui meu mestrado na UF, aqui do ladinho, e estou hoje à frente da Secretaria da Mulher, a qual eu agradeço imensamente a confiança do meu prefeito, nosso prefeito Rodrigo Neves, da nossa primeira-dama, Fernanda Neves, que é uma mulher que caminha ali lado a lado, que pensou as políticas públicas de gênero na nossa cidade em 2021, quando assumiu a Coordenadoria de Política de Direito da Mulher, e eu tive o prazer de fazer parte dessa equipe lá em 2021, então a gente teve uma mudança de chave, sabe? Na perspectiva de gênero na nossa cidade, com a vinda da Fernanda, entendendo que a violência não define a nossa trajetória, não define a trajetória feminina. Então, a Fernanda, à época, né, eu fiz parte enquanto coordenadora do eixo de diversidade, porque somos todas mulheres, mas não somos todas iguais, não partimos das mesmas trajetórias. Depois, por conta também da minha formação em fisioterapia, coordenei o eixo de saúde, bem-estar e maternar, porque a gente precisa maternar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa empreender, então é importante um eixo que olhe para a saúde da mulher e que olhe para a mulher em toda a sua integralidade. E, à época, a Fernanda criou o eixo de autonomia econômica, que é o grande divisor de águas quando a gente fala de rompimento de ciclos de violência, né? A gente não tem como falar de rompimento de ciclos sem autonomia econômica e financeira. E isso tudo foi construído lá em 2021. A gente tem escutado, hoje em dia, muitas pessoas falando, né, de políticas de gênero, políticas públicas, mas aqui em Niterói, a gente faz política de gênero com excelência desde 2003, antes da Lei Maria da Penha, e em 2021 a gente deu essa grande virada de chave. Então, sou muito grata por fazer parte dessa equipe, desse time, que tem secretárias mulheres à frente de pastas muito importantes, muito expressivas. Orçamento está com a gente,
Conservação está com a gente. Saúde está com a gente. Planejamento está com a gente. Fundação de Educação está com a gente. Cultura está com a gente. O que mais? Fundação de Arte está com a gente. Então, somos mulheres que estão à frente das políticas públicas aqui em Niterói. Direitos humanos. E isso faz com que Niterói seja referência em diferentes áreas. Não só no enfrentamento às violências, mas em diversas áreas. Niterói tem sido referência para o Brasil. Então, sou muito feliz. Muito obrigada. Vamos começar, então. A gente tem aqui algumas prefeitas importantes, que eu já dei uma olhada lá no Instagram, já pesquisei, já conheci. E aí eu trouxe meu trechinho, minha colinha aqui. Antes eu queria agradecer a FACERJ, presidente Robson Carne. Cadê Robson? Obrigada pelo carinho, obrigada pela parceria de sempre. Vice-prefeita Isabel, já agradeci também, registro aqui mais uma vez, nossa primeira-dama. E aí eu vou começar com a Marina. Eu acho que você tem uma trajetória, você é muito jovem, né? E aí tem uma trajetória já de expressiva na carreira, na vida e na carreira política. Então, eu queria que você, para sua primeira consideração aí, falasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você chega prefeita dessa cidade tão bonita que é Guapimirim. Primeiramente, bom dia. Quero cumprimentar aqui a nossa anfitriã, Tayana. Cumprimento todas essas mulheres que estão aqui ao meu lado, né, para falar um pouco da trajetória. Quero cumprimentar a Carol, uma grande empreendedora da minha cidade de Guapimirim. Cumprimentando a Carol, eu cumprimento todos vocês aqui. Né, a minha trajetória ela se inicia através de um trabalho consolidado do meu pai. Eu venho de família, né, política, que iniciou com meu pai em 2004. Porém, eu sou a terceira filha de 4 irmãos. Em um determinado momento, a minha inserção na política passa por uma escolha dentro de casa. E o meu pai, podendo escolher o meu irmão mais velho, ou o outro que também era mais velho do que eu, ele fala: Marina, é você. Mas também eu tenho uma trajetória de trabalho ao lado dele, uma vida no comércio, e Deus me deu a oportunidade de crescer publicamente, cair na graça da população, e ali eu fiz minha eleição em 2012 para vereadora, me elegendo com 23 anos de idade, sendo a vereadora mais nova e mais bem votada da história de Guapimirim. Porém, muitos desafios eu enfrentei, muitas críticas, apontamentos, descrédito. Quando não falava que eu era muito nova, falavam que eu iria ser marionete do meu pai, julgavam minha capacidade a todo momento. Mas eu aprendi que para crescer você não tem que se vitimizar, não tem que reclamar, você não tem que falar. Você tem que se preparar e você tem que trabalhar e provar com o trabalho a sua capacidade. E assim eu fiz. E toda vez que eu andava nas ruas e as pessoas, né, falavam alguma coisa para me desanimar: ah, votar em você para quê? Ser marionete do seu pai? Ah, você é muito nova, espera mais um pouquinho, para que você quer entrar nisso agora? Eu falava que Deus me deu a oportunidade de eu vencer. Porque se eu vencer, eu vou mostrar para todos que ser mulher não é título de incapacidade. E assim eu fiz. Meu primeiro mandato de vereadora. Depois de 2 anos no mandato, fui convidada a ser secretária de turismo. Fui secretária de turismo na minha cidade. Em 2016, eu fui para um desafio maior. Fui ser candidata a prefeita de Guapimirim. E aí, essa foi a eleição mais importante da minha vida. Foi a eleição que eu perdi. Foi a eleição que eu aprendi. Foi a eleição que eu parei para refletir todo aquele cenário. E ali foi o meu maior crescimento na vida pública. Diferente de muitos que, quando tomam um tombo, desistem, recalculam a rota, procuram outros objetivos, eu continuei no meu objetivo.
me candidatei a deputada estadual em 2018. E, novamente, as críticas. Não ganhou nem para prefeito, você vai ganhar para deputada. Cidade pequena. Que isso? Vai trabalhar na loja do seu pai. Por que você não se dedica à empresa da família? Falei, fui lá e ganhei a eleição de deputado estadual com 12.700 votos. No Partido da Mulher Brasileira. E ali, faço um mandato de 2 anos na Assembleia Legislativa, trabalhando ali pela Baixada Fluminense. E em 2020, eu retorno ao meu objetivo de ser prefeita da minha cidade. E ali, o povo me elege com mais de 14 mil votos. E aí começa um crescimento político, né, até para a estruturação da cidade. Quando chegou em 2022, eu escolho meu irmão mais velho para assumir a cadeira de deputado estadual. Meu irmão tem a vitória. Nisso também, aí eu coloquei o meu irmão para ser candidato a vereador. Hoje é vereador no 2º mandato, presidente da Câmara. E meu outro irmão é deputado estadual. E 24, eu venho novamente candidato a prefeita. E dobro a minha votação de 14 mil votos para 28 mil votos, sendo eleita com 86%. Aí eu pergunto, uma mulher nova não tem capacidade de gerenciar, de mostrar com trabalhos e resultados que é possível? Então, minha história se inicia assim e aí é com você, para você me guiar aqui. Que história linda, inclusive, né? Quantos desafios, né? Quantos obstáculos a gente percorre. Você percorreu enquanto mulher jovem, né? Mulher de posicionamento. E quantos desafios a gente ainda enfrenta hoje. A gente está aí vendo a violência política de gênero estarrecedora cotidianamente na nossa cidade, no nosso município, no nosso país, né? Então, parabéns pela sua trajetória. Eu passo para a nossa querida Deise, nossa super secretária, Deise Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos, para as suas considerações iniciais, e muito obrigada pela sua participação, e é um prazer estar nesse time de secretárias ao seu lado. Tayana, muito obrigada. É uma emoção muito grande estar aqui no meio de 3 prefeitas jovens, cada uma com a sua história, né? E eu também posso aqui contar a minha história, né? E aí, prefeita, eu estudei 2 anos em Barra do Piraí. Olha que coisa. Eu fui a última turma da SES Gran Rio e passei para lá, morei lá 2 anos, na famosa Rosemar Pimentel, né? E depois eu acabei sendo transferida e fui transferida para Santa Úrsula, me formei em arquiteta, todo mundo acha que eu sou engenheira, mas o nosso querido prefeito, que eu já caminho com ele desde 2008, que eu caminho com ele quando ele foi candidato pela primeira vez a prefeito, e perdeu, mas tirou ali os maiores aprendizados da vida, porque sabe quem é o amigo de primeira hora, quem é que ficou, né? Muito parecido. As derrotas são sempre os maiores aprendizados que a gente pode ter na vida e na política, porque a política faz parte da vida, não é, Fernanda? E me formei, sou funcionária de carreira da Prefeitura de Niterói, até brinquei com Teleuza, que eu tenho um arrependimento porque saí do CREA, o CAL virou CAL, né? O meu conselho agora não é mais o CREA, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL, e tenho aí um olhar, desde 86, quando eu me formei, minha primeira obra foi a Comunidade Nova Brasília. Eu passei por N prefeitos, né? Talvez seja a secretária mais longa no mesmo lugar. Nossa, decana, né? Eu brinco dizendo que é nosso secretário Técio Lins e Silva, que é o nosso procurador-geral. Mas eu fico ali, ó, na disputa. Eu sou secretária de Conservação desde 2013.
do mesmo local, né? Assim, a gente já fui secretária de Trânsito e Transporte, já fui presidente da Companhia de Limpeza de Niterói durante 8 anos, já fui diretora da empresa municipal de urbanização e saneamento, tenho uma trajetória longa na cidade, mas sempre com um olhar carinhoso, que é isso que o prefeito me pede. É um olhar de detalhe, olhar que o arquiteto tem, né? Um olhar diferenciado, um olhar carinhoso para as pessoas e para as coisas. Porque nós, mulheres, temos ali mais detalhe, né? Faz parte da carreira, né? Arquiteto é isso, né? Aquela coisa de o quadro está torto, você vai lá e acerta, né? Mas eu estou muito satisfeita de estar aqui, compartilhando com vocês esse momento. Muito obrigada. Obrigada, Deise, você, referência para a gente. Rosi, que prazer te conhecer. Conhecemos ali fora, conversamos um pouquinho, que prazer ter você aqui. Fala um pouquinho para a gente suas considerações iniciais da sua trajetória na vida política, que eu sei que não foi fácil. Não, nunca é fácil, né? Bom dia a todos, é um prazer muito grande dividir esse momento com vocês, essas duas prefeitas maravilhosas, secretárias fazendo a diferença na cidade de Niterói. E ouvindo a Marina, vou ouvir a Kátia, mas eu tenho certeza que, no final, a luta da mulher sempre é a mesma. Eu não tive nunca família, né, ligada à política, mas tive grandes amigos que me acompanharam, e minha história começou no meu bairro. Eu sempre morei num bairro muito precário e vivia em busca de melhorias para o meu bairro. Até que um dia, conversando com uma pessoa muito querida, que era o Marco Capucci e o Dornelles, eles me lançaram a vereadora no município de Vassouras, e eu achava que eu não ia me integrar tanto como a pessoa direta na vida pública. E me encantei com a possibilidade de transformar pessoas, de transformar a vida das pessoas. Eu me lancei candidata a vereadora, fui a mais votada no primeiro mandato, fiz um mandato marcado de muita busca, de muitas conquistas para a nossa cidade. Eu acreditava que um vereador não poderia fazer só leis, e sim buscar recursos para a nossa cidade e seguir fazendo um marco no primeiro mandato como vereadora, seguir para o segundo mandato de vereadora também, fui eleita com uma votação expressiva, fui a primeira mulher presidente da Câmara, uma Câmara que só tinha retratos de homens presidentes. Fizemos um trabalho incrível na Câmara, deixamos uma marca muito positiva, segui para o terceiro mandato de vereadora, consegui também marcar história no terceiro mandato de vereadora, ser a mais votada. O vereador, ele cria-se uma expectativa muito grande de que pode fazer tudo, e as pessoas entenderam que eu precisava continuar como vereadora, não parando por aí, como disse Marina, a gente tem que seguir. Aceitei o desafio de ser vice-prefeita no governo Severino, também consegui, com muita luta, ser uma vice-prefeita que trabalhou ao lado, incansavelmente, do prefeito todos os dias. E resolvi também lançar o grande desafio, que era ser prefeita de uma cidade linda, turística, universitária, referência em saúde, e com a vontade de fazer o melhor por uma cidade que eu sou apaixonada. Ganhei para a prefeita, construí um time de mulheres para caminhar comigo, claro que homens e mulheres, mas 70% do meu secretariado são mulheres, mulheres incríveis, mulheres muito comprometidas, e temos hoje uma cidade que turisticamente vem se destacando muito.
a nossa saúde continua sendo referência e, principalmente, eu tive um olhar diferenciado para a nossa mulher. Estou até hoje com a nossa secretária da Mulher aqui comigo, fiz questão de trazê-la para conhecer um pouquinho da história das mulheres, né? É sempre bom essa troca. E criamos a Casa da Mulher, que hoje atende essa mulher como um todo. Eu sempre digo que quando você cuida de uma mulher, você está cuidando da família toda. E nós, como mulheres, entendemos os desafios do dia a dia de uma mulher. Eu carrego comigo uma lembrança muito forte da minha filha, que eu hoje tenho muito orgulho de ter uma filha de 25 anos, formada, médica, mas sei da luta que foi para que eu conseguisse trazê-la até aqui hoje. No meio dessa política, no meio da correria, do dia a dia, a Kátia também tem seu filho pequeno, vai se identificar. E uma entrevista na escola, a psicóloga perguntava para ela como que era ser mãe de vereadora, que trabalhava muito, cidade pequena, e ela respondeu: minha mãe dá conta de tudo, ela vai a todos os meus eventos e trabalha. Isso realmente é uma mulher comprometida com a vida pública, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua família. Então, a mulher, ela é um conjunto muito forte de compromissos. E a Marina relatava algo aqui muito importante, que realmente nós temos que trabalhar 3 vezes mais para mostrar a nossa capacidade. Eu, quando escolhi o meu secretariado, eu não escolhi pela capacidade, pelo gênero, mas pelo comprometimento com a causa, com o município. E hoje eu digo com muita certeza, a mulher não pode deixar ninguém falar para ela que ela não é capaz, porque ela é muito capaz, ela tem um comprometimento, ela vai para casa, enquanto ela não resolve aquele problema, ela não para de pensar, ela não para de perturbar as pessoas, de pedir. E é assim que a gente segue hoje o nosso município. Como municípios pequenos passam por uma dificuldade financeira muito grande, mas a mulher tem a capacidade de fazer o pouco virar muito. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata ao meu município, que confiou a primeira mulher prefeita em 168 anos. Não foi fácil, é realmente uma luta diária. Eu trabalhei incansavelmente esses 4 mandatos e agora, no 5º mandato, eu continuo trabalhando muito por Vassouras, apaixonada por Vassouras, construindo parcerias com o Estado, com o governo federal, com os prefeitos da minha região, que a gente sempre procura se apoiar. Quando mulher, mais ainda, eu fico mais próxima da Kátia. A gente sabe da dor e da dificuldade de cada uma. Então, eu quero muito parabenizar a toda a equipe, ao Robson pelo convite. Muito obrigada. Com certeza foi um evento certeiro, que vem trazer mais forças ainda para nossas mulheres. Muito obrigada. Fica aqui o convite para quem não conhece Vassouras, visite a nossa Vassouras. Vassouras é uma cidade linda, super aconchegante e está cada dia mais charmosa. Muito obrigada a todos. Ela conhece. Obrigada. Calma que você vai falar mais. Vamos passar para a Kátia. Você falou 2 coisas importantes, né? Você abriu caminhos ali numa Câmara que só tinham homens e fotos de homens. Então, você abriu esse caminho, que venham outras mulheres. Esse ano é um ano importante, a gente precisa de mais mulheres na política, nos espaços de poder e decisão. Então, vamos pensar aí, ver as nossas mulheres para que elas possam ocupar esses espaços. E aí eu passo agora para a Kátia, que também tem uma trajetória aí de abertura de caminhos, né, Kátia? Conta para a gente um pouquinho. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria para mim estar presente aqui nesse evento. Quero agradecer demais e parabenizar a FACERJ e o SEBRAE, na pessoa do Robson Carneiro, pela realização desse evento tão importante para as mulheres. Quero agradecer também ao CREA-RJ,
ao sistema OCB e também à Neotur pelo patrocínio, né, por ajudar esse evento tão importante. Quero saudar também a minha secretária da Mulher, junto com toda a equipe presente nesse evento, a Esther, a Rafa, a Emilane e a Amanda, que estão fazendo um trabalho muito bonito em defesa, em prol das mulheres, em Barra do Piraí. Quero cumprimentar minhas queridas colegas, amigas, prefeitas, Marina e a Rose, que são tão parceiras dessa caminhada. Também saudar você, Tayana, e também a Deise, por estar dividindo essa mesa com a gente, nesse espaço de debate, que também é importante para todas as mulheres e para o desenvolvimento das nossas cidades e também para o Estado. Eu me chamo Kátia Miki, eu sou prefeita da cidade de Barra do Piraí, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Sou advogada e trabalhei durante muito tempo como advogada, e o meu despertar na política e também meu despertar para entender o espaço das mulheres na sociedade foi tardio. Eu comecei a trabalhar como advogada e aí, na minha atuação, comecei a participar dos órgãos da minha cidade, presidi a comissão da OAB Mulher, os conselhos também da advocacia, e comecei a pensar um pouco sobre o meu lugar na sociedade e como que era a vida das mulheres, não só na cidade de Barra do Piraí, mas também no nosso país. E aí comecei a perceber coisas que antes eu nem parava para pensar. Eu já era uma mulher adulta, advogada, formada, e não tinha parado para compreender o nosso espaço, o nosso lugar e a desigualdade que as mulheres enfrentavam na sociedade. Então, por isso que eu afirmo que isso foi muito tardio, e, por ser tardio, eu me esforcei mais para que a gente pudesse alcançar alguns resultados na minha cidade. Em 2020, eu me candidatei pela primeira vez a vereadora em Barra do Piraí. A partir desse despertar na política, eu fazia palestras nas escolas, falava sobre violência política de gênero, presidia conselhos, e aí eu percebi que, na minha cidade, fazia mais de 12 anos que não tinha nenhuma mulher representando as mulheres na Câmara de Vereadores. Não tinha nenhuma vereadora, já fazia 12 anos. E aí eu percebi que aquilo era uma falta de representatividade. Barra do Piraí é uma cidade com maioria feminina, e não ter mulher ocupando espaço no Poder Legislativo era algo que não estava certo. E aí eu comecei a ver no espaço onde eu transitava, né, com as advogadas, com as mulheres que eram lideranças na cidade, alguém que pudesse se candidatar e se eleger para representar todas as mulheres e ocupar aquele espaço. E aí olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém se interessou, e aí acabou que eu tive que exercer esse papel, né? E aí me candidatei a primeira vez em 2020, a vereadora em Barra do Piraí. Não sabia nada sobre política, ao contrário da Marina. Na minha família não tem nenhum político, não tem ninguém que tivesse alguma influência política ou alguém que já tivesse desempenhado algum papel nisso. E aí tive que aprender tudo sozinha. Também não fui preparada para isso. Ninguém nunca me levou para esse caminho, né? Na verdade, a vida que me apresentou a esse caminho na política. Então, tive que aprender tudo sozinha. Tive que aprender como que é ser candidata, como que se elege uma vereadora, como é que é o sistema proporcional. Então, estudei sobre isso. Estudei na minha cidade qual seria o melhor partido para eu conseguir me eleger, porque nem em qualquer partido que você consegue se eleger, também ninguém me ensinou nada. Eu fiz curso sobre marketing político, faça campanha você mesmo, até do Marcelo Vitorino, na época eu comprei na internet, fiz tudo que ele ensinou, fiz curso de prestação de contas eleitoral, eu mesma fiz a minha prestação de contas, sabia tudo que podia e que não podia, sabia quanto que eu poderia investir na minha campanha, enfim. Sabia que tinha dentro de mim que deveríamos ter uma mulher representando um espaço na Câmara de Vereadores de Barra do Piraí, e aí fiz o meu dever de casa, aprendi sozinha e consegui me eleger a vereadora mais bem votada de Barra do Piraí, também da história da cidade de Barra do Piraí, depois de 12 anos sem nenhuma mulher representando esse espaço, e segui a minha atuação como vereadora durante esses 4 anos de mandato, de 2020 até 2024.
defendendo os direitos das mulheres, fazendo audiências públicas, organizando espaços de debate feminino dentro da Câmara de Vereadores. Lá na Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de criar a Procuradoria da Mulher da Câmara, assim como tem na Câmara de Deputados e também na Assembleia Legislativa, que foi um marco muito importante. Hoje, a vereadora Lu Maciel dá continuidade muito bem a esse trabalho. A gente realizou diversas ações importantes na defesa dos direitos das mulheres. Mas teve um fato que me marcou muito no meu mandato de vereadora, que me inspirou muito. É sempre uma inspiração, né Marina, Tayana, Rose, de você ter o desafio de querer chegar mais longe, para defender as mulheres e também para defender aquilo que você acredita. E, no meu caso, enquanto eu estava exercendo meu mandato como vereadora, teve um episódio que aconteceu na minha cidade, de um político que era o mais importante da cidade. Em determinado momento, numa inauguração pública, numa fala pública e ao vivo, esse determinado político disse assim: olha, a gente precisa castrar todas as meninas da nossa cidade, porque eu não aguento mais construir creches. Fica caro. A gente tinha que fazer uma lei, ô vereador, para que as mulheres pudessem ter só 2 filhos. E falou isso de forma pública. Eu era vereadora e aquilo me marcou tanto. Como que, na minha cidade, uma cidade formada por maioria de mulheres, eu poderia conceber que a pessoa mais importante da minha cidade pudesse falar isso, externar isso publicamente. Imagina o que essa pessoa não tinha em mente. Sem vergonha, né? E aí, aquilo me marcou e me inspirou e me deu força para ir além. Eu não poderia mais conceber que no município, o meu município querido, onde eu nasci, onde eu queria criar meus filhos, onde tem meus amigos, pudessem ser geridas e administradas por pessoas que têm esse tipo de pensamento. E aí aquilo me deu uma força extra para poder colocar meu nome à disposição na disputa de 2020, uma eleição muito difícil, e a gente conseguiu ganhar a eleição de 2020, e eu me elegi a primeira mulher prefeita da cidade de Barra do Piraí, depois de 136 anos de história, numa eleição contra um grupo político que acreditava que as meninas deveriam ser castradas. Então, isso, para mim, foi importante, porque marca um novo momento para a cidade de Barra do Piraí. É uma quebra de paradigma, uma nova mentalidade, é um novo olhar sobre a cidade, é um olhar de mulheres, que a gente tem esse diferencial. Nós não somos melhores, nem piores que os homens, mas o nosso olhar é diferente, um olhar mais solidário, nós somos mais abertas para o consenso, para o diálogo, a gente sabe investir onde realmente precisa, a gente consegue fazer muito com pouco, a gente faz um verdadeiro milagre da multiplicação. Então, a minha cidade, eu fico muito orgulhosa de poder deixar esse legado, de ter feito uma quebra de paradigma, de ter sido eleita a primeira prefeita da cidade de Barra do Piraí e deixar esse espaço aberto para que muitas outras mulheres possam ser prefeitas, vereadoras, e que consigam compreender que esse espaço da política é para qualquer pessoa e principalmente para as mulheres. Você não precisa ter políticos na sua família, você pode ocupar esse espaço e deve ocupar. E eu fico feliz, mais feliz ainda, Fernando, de ver que isso dá resultado. Eu tenho certeza, você, Isabel, aqui na cidade de Niterói, inspiram muitas mulheres e meninas. E em Barra do Piraí, isso acontece também. Porque, às vezes, eu vou nas escolas, ando nas ruas, eu encontro com as meninas e as mães vêm me falar, ou elas mesmas, falam assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser prefeita. Então, isso, para mim, já fez muita diferença, porque é essa sociedade que a gente quer construir. Uma sociedade igualitária é aquela que as mulheres têm representação, que as mulheres sabem que podem conquistar qualquer espaço. E eu fico muito feliz de ter inaugurado um novo tempo na cidade de Barra do Piraí. Um tempo onde as mulheres têm voz, as mulheres têm vez, as mulheres têm representação, e um tempo em que nunca mais alguém vai ousar dizer que as meninas devem ser castradas. Maravilhosa. Parabéns pela sua trajetória, e você, com certeza, inspira muitas meninas, né?
Esses dias minha filha, fala bem rapidinho, minha filha, eu falei, Maria, mas você questiona, né, filha? Você pergunta o tempo todo? Aí ela, claro, mamãe, eu estou fazendo política, a gente faz política. Eu falei, não estou acreditando. Minha filha tem 8 anos, e eu tenho certeza que são essas trajetórias que a gente vai construindo na mentalidade, no repertório das nossas mulheres e meninas, nossas meninas das próximas gerações, que com certeza não passarão pelas violências que a gente passa cotidianamente, também as violências políticas, né? E, Deise, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você é secretária, né, está secretária de Conservação e Serviços Públicos, que é uma área majoritariamente masculina, né, historicamente, né? Masculina, né? Concreto, pavimentação, iluminação, essa coisa toda. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é ocupar esse espaço de uma liderança tão técnica e como que você faz essa relação com o cuidado das mulheres, com a perspectiva feminina. A gente já falou aqui que quando a política tem esse olhar feminino, ela é uma política que é boa para todo mundo, né? Então, como que você equilibra esses pratinhos aí na vida e também dentro da área da sua área, né? Conservação e urbanismo. É complicado, não, né? Não é complicado. Não, veja bem, a conservação é uma concepção que é um conjunto de fatores. A limpeza, a iluminação, o tapa-buraco, a pintura, a praça. Não é um serviço só, é um conjunto de serviços. E aí, a gente tem... Alguém já falou aqui, nada se faz sozinho, né? A gente tem uma equipe muito boa, e aí eu brinco, o prefeito brinca comigo, dizendo que eu sou a zeladora. Ele é o síndico, porque ele me atazana de manhã, de tarde e de noite, né, Fernanda? Ele passa, aí ele me manda vídeo, ele tem um olhar de supervisão, né? Mas ele focado, né? Hoje nós estamos aí uma semana da SBPC, que vai ser aqui do lado, né? Então a gente está preparando com um olhar mais específico nesse eixo de chegada de todos, né? Mas a equipe, não só de secretários, porque é o presidente da companhia de limpeza, né? É o secretário, o presidente da companhia de obras, que está concluindo essa cantareira aqui, o restauro, é o André Diniz, que estava por aqui, que é de economia criativa. São todos secretários dedicados. E a Secretaria de Conservação, ela, na verdade, ela transpassa por várias secretarias, vários serviços, né? Nós temos a Rúbia, esquecemos de falar de Rúbia, que é a secretária de administração, né? E na secretaria, eu estou vendo aqui, ó, Mariata aqui, ó, que é a parte de comunicação da secretaria, que é muito importante, né? A gente tem aí um sistema público gratuito, que é o Colab. Todas as portas, todas as solicitações são lançadas pelo Colab, ganha número de protocolo, ganha prazo, e todas as secretarias, as subsecretarias de iluminação, de limpeza de rio, de jardins, de arborização, de conservação mesmo, de pintura, de praças, todas elas têm metas, né? A gente trabalha com metas, trabalha com gráficos, faz mesmo uma gestão mais profissional, porque você cortou o mato hoje, choveu, fez sol, daqui a uma semana ele cresceu de novo, né? E se você não tiver, tudo é fotografado, se você não tiver um acompanhamento, você acaba deteriorando o espaço público, né? E, no final das contas, a gente colocou o Colab é uma colaboração, e aí toda a sociedade passa a ser fiscal, né? Todo mundo, todos passam a participar do seu bairro. Não, eu passo por Cambuinhas, eu passo pelo Fonseca, Engenhoca, Barreto, nosso Barreto, né, Fernanda? E todo mundo recebe, todo mundo manda
as solicitações. Isso dá uma velocidade também, porque quando você pega, isso vira uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vai para aquele setor, para aquela subsecretaria, que ele tem prazos para cumprir. Então, eu tenho a maior honra de ter implantado isso lá em 2013, a gente desenvolveu isso, né, e hoje a gente tem aí uma velocidade bem grande nos atendimentos. Obrigada. Obrigada, Deise. Você falou das metas, e aqui em Niterói, em 2025, foi lançado o Niterói por Elas, pela primeira-dama Fernanda Neves, não sei se vocês conhecem, eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre o programa Niterói por Elas, que são metas específicas de gênero para toda a prefeitura. Então, todas as secretarias, coordenadorias, autarquias, têm metas anuais de gênero. E isso muda o olhar da gestão pública na perspectiva feminina. Então, todo mundo vai ter que pensar gênero. Todo mundo vai ter que pensar a segurança da mulher. Todo mundo, toda a prefeitura vai ter que pensar o protagonismo feminino, né, o empreendedorismo feminino. Então, são metas específicas para cada secretaria, acompanhadas pelo Escritório de Políticas Transversais, que a Carla coordena atualmente, né, e pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Orçamento, para que as mulheres estejam na centralidade da política pública. Então, é um programa revolucionário, eu acho que aqui no Brasil, inspirado em Madrid, inspirado em outros programas, mas aqui no Brasil é revolucionário. E aí eu queria te perguntar, Marina, enquanto gestora, né, o que você tem feito lá na sua cidade, na perspectiva de gênero, que você acha que seja assim, mais marcante assim, né, na sua gestão, para que fique também para as próximas gerações? Então, a gente tem avançado muito em várias políticas públicas que favorecem diretamente, né, as mulheres. Tanto na educação, quando a gente zera a fila de creche, quanto na segurança pública, quando a gente cria uma mulher mais segura, e ali a gente identifica o que faz aquela mulher se permitir viver um ambiente de violência. E ali foi percebido que as mulheres, por dependência financeira, se colocava naquele lugar, se colocava refém daquela situação. E aí criamos o CRAM, que hoje assiste todas essas mulheres. Hoje a gente dá o aluguel social para essas mulheres poderem se desvincular desse lar. Hoje a gente criou um programa que é de corte e costura, para capacitar essas mulheres, e essas mulheres têm o seu salário no final do mês e têm a oportunidade de ingressar novamente no mercado de trabalho. A política de gênero ela é aplicada em todas as áreas, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, quanto garantindo a segurança. Mas eu acho que o mais importante para nós, que somos líderes, né, é a gente fortalecer e incentivar, porque a capacidade ela não está no seu sexo, a capacidade está naquilo que você acredita que pode acontecer, está no caminho que você escolhe percorrer. Meu sonho era ter 100% da prefeitura com secretárias mulheres, mas e aí? Cadê a preparação? Cadê a vontade? Cadê a coragem? E é isso que eu faço dentro de Guapimirim a todo momento, e acredito que a Deise, que a Cátia, e que vocês aqui em Niterói também fazem. É fortalecer, incentivar e mostrar que realmente a gente pode ser o que a gente quiser. Não adianta a gente querer ser se a gente não construir. Não adianta a gente querer ser e esperar que a outra vai lá. Toma aqui, Cátia, essa cadeira de prefeita para você, senta aqui. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, hoje, o papel fundamental da nossa gestão é fortalecer, criar oportunidades, capacitar e preparar a cidade, né, para o pleno desenvolvimento. E é isso que a gente tem feito. Graças a Deus, tem dado muito certo. E eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de governar uma cidade que eu nasci, cresci e vivo. E hoje a gente vê, em
quase 6 anos, uma evolução que a gente já não via há mais de 10 anos. O olhar feminino mudou essa realidade de Guapimirim? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse olhar mudou. Porém, agora a minha missão é preparar outras mulheres para ocupar esse lugar e dar continuidade a todo o trabalho de desenvolvimento. É isso, seguimos nessa missão, por mais mulheres. E, Rose, Vassouras tem um histórico de turístico, né? Uma cidade que tem sua história belíssima, né? Com desenvolvimento econômico, visão de futuro. E aí eu queria te perguntar, pegando um pouquinho do gancho da nossa companheira, como que você pensa, como que você imagina e como você trabalha rompendo, de fato, essas barreiras culturais e políticas na mulher, nos espaços de decisão, e como que na sua cidade você promove oportunidades para que essas mulheres estejam nos centros das decisões, que sejam protagonistas de suas histórias. Conta um pouquinho para a gente. Eu acredito que o primeiro passo para incentivar as mulheres é dando exemplo. Exemplo de força, de coragem, mas, sobretudo, também mostrar que muitas vezes a gente precisa tirar a capa, que a gente também precisa de ajuda. Comandar uma cidade, ser a palavra final de uma cidade, é um desafio muito grande. Quantas noites nós, gestores, não só nós mulheres gestoras, levamos para nossas casas, para os nossos lares, as preocupações de uma cidade, quanto mais das mulheres. Nós temos hoje o NIAM na cidade, que é o núcleo da Secretaria, da Delegacia da Mulher. Como eu já falei aqui, temos a Secretaria da Mulher, temos uma secretária da Mulher, temos uma secretária que também é secretária de Segurança Pública, com uma equipe extraordinária, atenta 24 horas às mulheres. Inclusive, quando nós chegávamos aqui, a nossa secretária estava recebendo uma ligação de uma denúncia de uma mulher, né, Jeane, que sofreu uma agressão, e ela está daqui, então a gente não para, a mulher não para mesmo. Nós temos uma pegada muito forte hoje, que é do empreendedorismo. Empreender, não adianta tirar essa mulher do ciclo de violência e não dar condição nenhuma a ela de sobrevivência, porque ela precisa trabalhar, pagar suas contas, ter condições de criar seus filhos e ter dignidade de ser inserida no mercado de trabalho. E assim, com essa força das mulheres no meu município, com as nossas secretárias, como você falou aqui muito bem, todas temos metas a seguir, não só para a nossa cidade, mas para as nossas mulheres, com inúmeras palestras. O maior objetivo que eu acredito hoje que vai fazer com que essa mulher avance é ela entender e acreditar a capacidade dela. E hoje, ter Kátia, Marina, ter vocês aqui, levar esses depoimentos para a minha cidade, da capacidade de que ela pode e que ela consegue chegar onde ela quiser, é importante. Mas, reafirmando aqui, o nosso compromisso de exemplo é muito importante. Muito obrigada mais uma vez. Estamos juntas, mulheres. Vamos seguir apoiando umas outras, porque quando uma mulher não apoia a outra, é muito ruim. E, muitas vezes, a gente não consegue eleger uma vereadora, uma prefeita, às vezes por falta até mesmo de um apoio da mulher. E hoje consegue-se ver nitidamente essa mudança, as mulheres se apoiando, as mulheres vibrando uma pelas outras, torcendo e incentivando. Obrigada mais uma vez. A gente aprende, eu aprendi muito nessa trajetória, que é isso, uma sobe e puxa a outra, né? E a gente segue se fortalecendo, criando redes. Eu acho que o Conecta Delas é isso, é sobre criar redes, sobre criar conexões femininas, isso é fundamental. Mas, Kátia, como que você faz isso lá na sua cidade, depois de ter derrubado uma frente
extremamente misógina, extremamente preconceituosa. Como que você trabalha a intersetorialidade na sua gestão, conectando diferentes atores da gestão pública e também, né, a Câmara de Vereadores, toda a questão dos movimentos sociais? Como é que você faz isso lá? Olha, é sempre um desafio, né? Chegar a ocupar um espaço, um mandato, um cargo eletivo para as mulheres já é difícil, e permanecer no cargo ainda consegue ser mais difícil ainda. Então, a gente tem nossos desafios, a Marina, a Rose sabem muito bem quais são. O que eu posso dizer, assim, do esforço que a Marina frisou bastante na fala dela, e é verdade, para obter o mesmo resultado de um colega político homem, eu tenho que me esforçar 2 ou 3 vezes mais. Mas eu faço isso, porque eu preciso continuar a ocupar esse espaço, preciso que outras mulheres ocupem, preciso transformar a minha cidade. Então, eu vejo que isso é necessário e faço isso. Dou esse esforço extra, que todas as mulheres, nas suas trajetórias, não só na política, mas acho que na política exige ainda mais, precisa ter esse esforço extra para poder provar e dar o mesmo resultado, né, em termos de reconhecimento. Em Barra do Piraí, não existia nenhuma política pública. Eu iniciei o meu mandato, meu governo, em 2025. Não existia nenhuma política pública voltada para as mulheres, nem planejada e nem desenhada. Havia um pequeno esboço de que efetivamente nunca existiu. Então, um dos primeiros atos do nosso governo foi criar uma Secretaria Municipal de Política para Mulheres. Nossa secretária Daniela Oliveira está aqui presente com a gente, está fazendo um excelente trabalho à frente dessa pasta, uma política inédita na nossa cidade. Então, a partir da criação dessa secretaria, que ganhou o nome... a partir dessa secretaria, nós criamos a Casa da Mulher de Barra do Piraí, que ganhou o nome de Hortência Campos Ciottola, que foi a primeira mulher eleita vereadora no estado do Rio de Janeiro, em 1936, e ela foi uma mulher barrense, e eu tenho muito orgulho disso, porque é uma mulher que sempre me inspirou, né? Assim, em 1936, a Hortência foi eleita vereadora em Barra do Piraí, uma cidade super conservadora, e conseguiu, e exerceu 2 mandatos, eu também tenho que conseguir. A gente já está no século XXI, para mim está melhor do que estava para ela. Então, a gente homenageou a Hortência, e na Casa da Mulher de Barra do Piraí, a gente iniciou diversas políticas públicas, né, voltadas para a mulher. Criamos o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que funciona na casa. Tem o NEAP, que é um núcleo especializado de apoio psicoterapêutico para as mulheres. A gente tem a Sala da Mulher Empreendedora, onde a gente trabalha essa questão do empoderamento, né, para as mulheres poderem ganhar autonomia financeira. A gente tem o núcleo reflexivo para homens agressores, que a própria Justiça encaminha, e a gente faz esse trabalho que é importante, que diminui a reincidência e que dá realmente resultados muito efetivos. Também a gente executa esse programa. Junto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós iniciamos um projeto piloto que tem dado muito certo, que é o Rio Lilás, que em Barra do Piraí a gente chama de Barra Lilás, que é um programa de prevenção à violência de gênero, que a gente executa nas escolas públicas do nosso município. Então, junto com diversos atores do sistema de justiça, a gente vai até as escolas, promove palestras, inaugura espaços lilás, que são bibliotecas com livros com a temática feminina, e a partir desse trabalho nas escolas, a gente começa a entender onde se inicia um comportamento violento, a gente fala sobre essas questões. Nesses debates, a gente consegue perceber, a gente divulga nossos serviços, né, e a gente percebe que os alunos vivem isso, vivenciam isso em casa e querem levar o panfleto para entregar para a mãe. Então, a gente já conseguiu levar diversas mulheres para o nosso serviço de acolhimento, além de estar trabalhando esse trabalho preventivo dentro das escolas, uma parceria muito importante que nós tivemos com a juíza, a doutora Catilene, que tem sido uma grande parceira nossa pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fazendo esse trabalho de prevenção, que é extremamente importante, dentre diversas outras políticas
que acontece na Secretaria da Mulher. De forma transversal, a gente está trabalhando também, investindo na saúde da mulher. Nós conseguimos ampliar os exames, por exemplo, laboratoriais para gestantes. Antes, o município não entregava as ultrassons morfológicas. As mães precisavam pagar por isso, e no nosso governo a gente conseguiu colocar essa ultrassom, ampliamos o serviço de saúde da mulher. Hoje a gente trabalha também com o Implanon, que é um método contraceptivo muito desejado pelas mulheres, a gente já trabalha nisso. Vamos agora inaugurar um novo espaço de inclusão produtiva, que a gente está executando junto aos CRAs da cidade, capacitando as mulheres, e agora vai ter um espaço para que ela possa vender os produtos também. E também, entre esse ano e ano que vem, nós vamos iniciar nosso programa, que a gente se inspirou lá no Distrito Federal, que é uma fábrica social, que vai trabalhar o empreendedorismo, mas também a cooperação e a inclusão produtiva das mulheres. Também vai ser no ramo de corte, costura. Um programa que a gente considera importante para as mulheres vítimas de violência e para outras também. A gente trabalha nas secretarias também, sempre de forma muito integrada com a Secretaria da Mulher. Nas nossas reuniões de equipe, eu tento sempre frisar para todos os secretários como é importante a gente trabalhar, e que a Secretaria de Política para as Mulheres de Barra do Piraí é a secretaria que para mim, é mais importante, porque quando a gente investe nas mulheres e transforma a vida das mulheres, a gente não precisa nem pensar nas crianças e nos filhos, porque automaticamente a vida dos homens e das crianças melhora. Então, a gente está muito empenhado em fazer esse trabalho, trabalha com muito entusiasmo. Cada dia, cada desafio, cada problema que a gente encontra no caminho é uma oportunidade para a gente poder mudar, transformar, fazer as políticas acontecerem, porque eu acredito e tenho muita convicção de que Barra do Piraí vai ser uma cidade, daqui a médio e longo prazo, muito mais igualitária, muito mais justa, com muito mais oportunidades, e uma cidade que vai continuar sendo liderada e governada por mulheres. Porque a gente precisa ser inspiração. Para mim, essas prefeitas que estão aqui já foram inspiração. Enquanto eu era vereadora, fui visitar a prefeita Marina em Guapimirim para ver as coisas que ela fazia lá. Apareceu nas minhas redes sociais, prefeita Marina zerou fila em creche. E aí eu fui lá ver como que ela fez, né? Programa para atendimento TEA, tarifa zero no ônibus, programa de ecoterapia, coisas assim que me inspiraram na atuação dela e que me deram motivação para também ser prefeita, assim como a Rose, que era minha vizinha, ela também vereadora. Quantas palestras, quantos eventos nós fizemos juntas. Em Barra do Piraí também, vou fazer propaganda do nosso governo. Nesse 1 ano e meio, nós já abrimos 3 novas creches, colocando as crianças mais cedo dentro das escolas e dando oportunidade para as mulheres poderem trabalhar uma política transversal também que impacta diretamente na vida das mulheres. É isso, eu acho que quando a gente fala, né, de política pública com olhos de mulher, não é só governar para as mulheres, a gente já falou isso, né? É governar a partir da realidade de quem vive a cidade, de quem tem acesso ao território, e as mulheres fazem isso, e vocês demonstraram aqui a trajetória de trabalho de vocês magnífica, assim, pensando nas mulheres, mas pensando em todo o contexto social. A gente está falando aqui para empreendedoras, então, para encerrar, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, eu queria que vocês dessem assim, uma frasezinha para as nossas empreendedoras que estão aqui. Até agora, na hora do almoço, está todo mundo com fome, mas o bate-papo está muito bacana, muito importante. Mas uma frasezinha, Marina, Deise, Kátia, para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo. O que eu vou falar para todas vocês é uma frase que me inspira a todo momento. É fé e coragem. E vá em frente. Muito bom, obrigada. Deise, sua frase. Acredite em vocês. Acredite em você. Isso é o mais importante. Também vou seguir com a fé e com resiliência. Se a gente conseguir se reinventar todos os dias, nós vamos continuar provando que nós somos capazes.
Bem, eu quero dizer para as mulheres empreendedoras, para vocês continuarem acreditando em vocês, os desafios são muitos, não só para vocês empreendedoras, mas para nós mulheres, na sociedade de uma maneira geral. Não desanimem, olhem para o lado, se inspirem em outras mulheres, peguem para vocês a força das outras mulheres. É isso que nos fortalece. Dá a mão para as mulheres que nos acompanham e a gente poder seguir em frente, acreditando no nosso potencial, que nós temos muito. Só falta a gente encontrar os espaços, né? Ocupar cada vez mais esses espaços. Vocês, empreendedoras, fazem as coisas acontecerem, vocês sustentam famílias, vocês são inovadoras, vocês correm atrás. Eu sei que trabalham em casa, cuida do filho, cuida da mãe mais velha e ainda empreendem. Então, vocês são ótimas, continuem acreditando, continuem sonhando e que tem mulheres aqui trabalhando por vocês, de mãos dadas. É isso. Eu vou falar a minha frase também, é uma frase que me acompanha, que eu falo que o futuro é feminino e o futuro é ancestral. Então, a gente pega tudo que os nossos ancestrais, as nossas mulheres que pavimentaram o caminho, fizeram, a gente ressignifica essa luta e a gente constrói futuros possíveis e melhores. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigada, nossa mediadora, secretária Tayana, muito obrigada pela mediação, obrigada às nossas prefeitas, prefeita de Vassouras, Rosi Silva, prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, obrigada à secretária Deise Monassa. Para a gente encerrar, gostaria de pedir uma foto oficial desse encontro tão importante, simbolizando o nosso poder, mulheres que têm feito história na política pública. Muito obrigada, parabéns, gente. Agora a gente encerra para o almoço, todo mundo já está saindo, lembrando que aqui no Espaço Reserva a gente tem várias opções, ou para quem não conhece, do outro lado da rua tem um self-service também, a gente retorna 13h30 da tarde com novos painéis e com a rodada de negócios às 16h30 da tarde. A gente vai ter ainda a opção de inscrição para aquelas fornecedoras que querem participar com grandes empresas âncoras.